Olá, eu sou a Márcia Crossi, começando mais uma hora do café. E a nossa convidada, porque já que nós estamos aqui em Belo Horizonte, no Minas Trend, a gente trouxe uma convidada aqui de Minas mesmo. Pega sua xícara e vem tomar esse café com a gente. Bom, a nossa convidada, gente, é Luísa Barcelos. Que honra poder estar com você aqui no nosso cafezinho, viu, Luísa? Não preciso nem dizer que eu sou mais do que uma fã, uma usuária da marca. Eu adoro o seu estilo, adoro o colorido, a forma. Eu sou realmente uma fã do seu trabalho, Luísa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Márcia. Muito feliz de ser convidada para estar aqui tomando esse café com você. E autenticamente mineiro, né, Com Luísa? certeza, mineiro adora café, né? E pão de queijo junto. Junto sempre, né? Luísa, vocês têm uma consistência muito grande de mercado, vocês têm uma atuação muito forte, né? Uma marca muito consolidada. E eu tenho acompanhado que vocês começaram a fazer agora algumas collabs, não é verdade? Como que vocês têm visto essa estratégia Depois de 32 anos de mercado, né? Já com nossos valores muito estabelecidos, né? Sim, A nossa essência é muito característica dos nossos produtos também, né? verdade. E aí a gente sempre teve parceria com as influenciadoras, elas sempre tiveram muito próximas, né? A gente criou relações já há mais de 10 anos com elas, tanto com a Silvia quanto com a Tássia. E aí a gente veio com essa história que seria antes da pandemia, começamos essa história, e aí veio a pandemia, a gente deu uma esperada, e aí a gente falou, quer saber? Vamos fazer uma coisa nova, vamos juntar forças, né? Eu acho que... Sim, E o olhar dessas meninas para a moda, que elas poderiam colaborar com a gente, né? é Então, verdade. fazendo junto, foi muito legal, assim. Eu acho que a gente conseguiu, dentro do departamento de estilo, né? A gente tem esse olhar para o outro. A Luísa Barcelos sempre teve esse olhar para o outro. Então, assim, construir junto com elas, eu já sabia muito bem o que elas iam querer, como seria. Então, a participação foi muito legal, Isso é assim. muito legal, né? Porque elas têm o conhecimento do desejo do usuário, né? Do Aham, cliente final, o que ele quer, né? O que completaria, o que seria é. essencial. É um direcionamento muito importante, né, para uma assertividade maior de uma coleção, né? E aí fazer junto com elas, a gente tinha que pôr o DNA delas, né, no produto, a gente Sim, tinha que ter DNA e ele não podia perder o DNA da Luísa Barcelos. Então, como fazer isso, né? Esse era o pô, grande desafio. Tinha que ter os desafio. dois DNA, os dois produtos tinham que ficar a cara das duas marcas, né? Nossa, e vocês acho que realizaram E a gente fez duas, perfeição. são pessoas diferentes, e os sapatos foram diferentes, mas têm o nosso DNA. Isso é um ponto importante, Incrível. assim. Que desafio, né? É um É, desafio, mas é, eu acho que é o caminho, né? A gente percebe muitas marcas indo na direção das collabs como uma forma de unir lifestyles de perfis diferentes, né? Acho que é uma estratégia muito assertiva, né, Luísa? E a gente passou por uma pandemia aí, que foi um momento aí, você citou, inclusive, vocês tiveram que se readaptar. Como foi a sua estratégia, né? Para poder com as lojas, com todo esse mundo parando, né? Como é que vocês se reinventaram nesse A momento? primeira coisa que todo mundo foi impactado, né? Foi um grande susto. A princípio era um susto que duraria um mês, E né? olha aí, né? A nossa ideia primeira era um susto de um mês, e o que nós vamos fazer? Em um mês já era assustador, né? Sim, E chegamos a quase 2 anos. E aí, no primeiro mês, a primeira reunião, nós diretores, irmãos, né? Somos uma empresa familiar, fizemos, era que a gente não ia demitir. Esse sim, era o nosso maior desafio, que a gente falou que, olha, a gente não vai demitir nenhum funcionário. Então, fantástico. vamos levantar caixa, vamos ver o que a gente tem de caixa, vamos fazer todo o planejamento de caixa, um novo planejamento, pensando nisso, quanto tempo a gente consegue ficar mantendo. Aí a primeira estratégia foi essa, aí a segunda já era pensar como que a gente ia fazer com as lojas, o que a gente, né, nesse momento, assim, o que faríamos de verdade. Eu acho que a gente tem os nossos valores, né, eu acho que a imagem da minha mãe, que foi a fundadora, era muito forte nesse momento, porque ela sempre falou que ela nunca trabalhou fora de um desafio. Né? As pessoas falam crise, ela Sim, sempre corrigia. sempre. Na hora que a pessoa fala crise, não sei o que, se fosse ela vivendo nessa pandemia, se ela estivesse viva, ela já mais um desafio para o nosso crescimento, assim. Exatamente, Essa que era a cabeça dela fortalece. sempre, e aí com isso, a gente lembrou muito dela nisso, né? Como é que ela estaria, como é que ela faria. E aí a gente tinha certeza que a gente tinha que fortalecer os nossos valores.
cada vez mais. Então, as pessoas falam, você vai fazer um sapato confortável, você vai fazer sapato de ficar em casa, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou fazer sapato para as pessoas se sentirem bonitas, com a autoestima lá em cima e alegre. Olha! Eu fiz completamente diferente do que todo mundo do mercado fez. Eu achava que a gente, mulher, né, a autoestima pra gente, o nosso aprontar, arrumar, é muito forte pra gente. Muito forte, né? eu também acho isso. E eu acho que eu não queria que a minha, né, eu ficava pensando, eu não vou trabalhar de pijama, mesmo que eu esteja em casa. Exato, né? é isso. E eu senti muito isso, então a gente falou, vamos fazer. Eu falei, olha, eu vou fazer completamente diferente, tá todo mundo pensando, vou querer trazer alegria. Assim. Então, o primeiro impacto era trazer alegria. Trazer alegria, isso é O primeiro impacto é trazer, porque eu acho que a gente tinha perdido aquela coisa de ficar em casa, a nossa alegria, o sair, o conviver, né, as relações. E aí a gente acabou que a gente não demitiu realmente. Que fantástico. O primeiro ano a gente conseguiu passar bem. E esse ano é um ano de muito crescimento para a Luiza Barcelos. E era muito engraçado, assim, as lojas fechadas, pedindo franquias, aparecendo um monte de região pedindo franquia, mesmo com o comércio fechado. O nosso franqueado, o primeiro franqueado na pandemia, a loja dele ia ficar pronta no dia 18, foi o primeiro dia que fechou o shopping. Shopping. E ele já está com 3 lojas. Que fantástico. Quer dizer, isso é o conhecimento do seu público e do seu consumidor e do seu cliente, né? Quer dizer, você definiu uma estratégia que é na contramão do que o mercado estava ditando, mas isso com uma segurança do conhecimento de quem consome. Eu sou muito próxima, assim, uma coisa que eu falo, assim, que eu brinco muito, que eu sou um design, não sou um design para mim, né? Eu sou um design para o outro. Né? Então, com isso, eu tenho que ter umas relações muito próximas com as minhas clientes. Né? Que então, legal. Eu assumo as redes sociais mesmo, de estar próximo, de ver, né? E assim, entender essa Isso é um ponto importante mesmo, essa humanização, gente, essa proximidade. Logo na primeira coleção, a gente fez uma jornada. A gente sempre faz, né, nas nossas coleções, a gente tem o tema, que é um tema aspiracional, que é muito... Esse tema sai da jornada que a gente faz com os nossos clientes, a gente faz uma jornada mesmo, de aprofundar o que ela está sentindo, como é que ela está, onde ela está indo, o que ela vai fazer. Então, toda coleção, a gente faz essa jornada para tirar o tema da coleção. Que legal, tá vendo? Então, olha a importância da pesquisa, de realmente ter uma proximidade com o seu cliente, escutar, né, o seu cliente, ter olhos para ele, né? Faz toda a diferença, né, Luiza? Era isso que a gente sempre fez e eu acho que isso era fortalecer o nosso DNA, né? Fantástico. E a gente está aqui nessa retomada, né, Luiza? Voltando pelo Minas Trend físico, a gente percebe uma energia muito grande, né? Como que você enxerga esse futuro aí, esses próximos dias com essa Primeiro que a gente vê a alegria das pessoas estar de volta, né? Sim. Então, toda hora que o cliente entra dentro do nosso stand, ele fala, ai, que bom que estamos aqui, aquela vontade, aquele abraço. Ai, então, a gente, né, nós brasileiros, nós temos muito isso, Temos, né? é muito afetivo. Então, essa coisa da afetividade pra gente, está na nossa cultura, está no nosso DNA Verdade, mesmo, a gente não dá conta. Então, primeiro recuperar isso já foi sensacional. É verdade. Né? E a gente percebe que as pessoas estão super otimistas, nós também. Sabe? A gente acha que a gente teve uma oportunidade de muito mais pessoas conhecerem a moda brasileira a fundo. Com certeza. Eu acho que existiu uma valorização muito grande dentro do que é moda, o que é Brasil. Eu acho que a gente olhou, né, para o nosso entorno mais próximo. Verdade. Então, acho que a gente vê que o nosso lojista também criou relações mais próximas, né? Eles tiveram que ir para a rede social, por mais que a gente fale que é rede social, que é isso traz uma proximidade gigante, né? É uma sensação de que você está convivendo com essas pessoas de uma forma diária, né? E você começa a pertencer àquele negócio. É verdade. Né? Então você defende aquele negócio. Você sente até falta, né? Então foi muito legal, assim. A gente viu que os nossos clientes também, que estavam mais ativos nas redes sociais, né, mais próximo do consumidor também, tá super feliz. E eu acho que a gente vai ter daqui para frente muita história, muita alegria para contar. Que maravilha! Luiza, muito obrigada pela sua participação. A hora do café ficou mais saborosa com a sua presença. Muito obrigada! Eu que agradeço, adorei participar. Muito bom contar um pouco de história e um pouco de casa. Né? É verdade, muito obrigada! Obrigada, gente.